subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho, isso alegrará. Amém? Que a força da igreja está na mocidade. A Bíblia está escrita: jovens, vos escrevi porque tem vencido o maligno. E a mocidade nossa é diferente, irmão. É uma mocidade madura, uma mocidade que tem conhecimento bíblico. Isso que é importante. Nós não somos levados por qualquer doutrina, por qualquer vento que vem. Nós estamos baseados, alicerçados na palavra do Senhor. E ainda tem eu com mais um grupo acompanhando a mocidade para dar o suporte em termos de doutrina bíblica. Amém? Então Deus tem nos abençoado poderosamente. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, boa noite para todos. Sei que o dia, hoje já teve uma palavra boa pela manhã, né, na Santa Ceia, mais do que boa, né? Foi uma palavra vinda do trono de Deus para nossas vidas. Irmãos, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, gostaria que você abrissem em Apocalipse, fique de pé, por favor, para a gente poder ler a palavra de Deus, amém? Apocalipse 3, 5. Apocalipse 3, 5. Vou ler. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vou ler aqui novamente. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, foi lida aqui a tua palavra, meu Pai, e a tua palavra ela é viva. A tua palavra, meu Pai, ela serve para direcionar as nossas vidas, meu Pai. E nessa noite, meu Pai, eu entendo, meu Pai, junto com a fé dos nossos irmãos aqui nessa noite, que nós somos necessitados da Tua palavra, necessitados de compreender a Tua palavra, meu Pai, porque é verdade que a Tua palavra diz que se nós não aplicarmos em conhecer a Tua verdade, nós vamos perecer por falta de conhecimento. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe a minha vida nessa noite, meu Pai, porque nós entendemos, meu Pai, que nós precisamos de mais do Senhor, meu Pai. São dias difíceis de viver, meu Pai, e nós precisamos que a mão do Senhor esteja estendida sobre as nossas vidas, meu Pai. Meu Pai, que a Tua proteção, meu Pai, esteja sobre as nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, como um canal de bênção, meu Pai. Me usa com poder, com graça, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, irmãos, nós lemos aqui em Apocalipse 3, 5, né? O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Daqui nasceu o título da mensagem. E o título da mensagem é: o seu nome está no livro da vida? Isso é uma pergunta, o título é uma pergunta. O seu nome está no livro da vida? Irmãos, é uma pergunta muito importante que todo ser humano devia fazer. Que todo ser humano devia se questionar: será que o meu nome está no livro da vida? Porque, irmãos, não tem tristeza pior, não tem dúvida maior do que o ser humano amanhecer todos os dias e ele não saber, ele não ter certeza se o nome dele está ou não no livro da vida. Mas como que nós vamos ter essa certeza? Como que nós vamos conduzir a nossa vida, viver a nossa vida, para que a gente tenha a plena certeza em Cristo Jesus que o nosso nome está no livro da vida? Hoje é domingo, nós estamos iniciando a semana, e eu sei que cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem os seus afazeres aí durante os dias. Eu não sei como é que vai ser a semana de cada um, o que nós vamos enfrentar nessa semana. Pode enfrentar dificuldades, pode ser uma semana tranquila, comum, rotineira, mas também pode ser uma semana de muitos desafios, pode ser uma semana de surpresas boas e ruins, pode ser uma semana que o amanhã
vem acontecer algo que você não esperava e que eu não esperava. Pode acontecer amanhã ou durante essa semana algo que nós nunca imaginamos que iria acontecer na nossa vida. Pode acontecer. Mas se acontecer, nós entendemos que tudo é permissão do Senhor. Se nós temos a certeza que nós estamos debaixo da destra de Deus. Então, irmãos, essas dúvidas e esses questionamentos que têm trazido uma ansiedade muito grande para o ser humano. E essa dúvida que traz essa ansiedade, nós temos que entender a origem dela. É a falta de certeza e a falta de compreensão se o seu nome, se o seu nome e o meu nome está no livro da vida. Irmãos, de todos os problemas que nós enfrentamos e de todas as lutas que nós enfrentamos com as pessoas e com a gente mesmo, o maior problema é se o nosso nome não está no livro da vida. Muito se fala em problemas aí fora, em crise, em questionamentos do futuro, mas o maior problema, nós temos que ir na raiz do problema. Ontem nós pregamos aqui na Mocidade esse ponto. O mundo, a humanidade, desde quando Adão e Eva pecou, ali se iniciou a crise. Não é 4 anos, não é há 12 anos num governo, ou em 94 em certo governo, ou há 500 e poucos anos em outro governo, quando se descobriu o Brasil. Muita gente fala, o problema foi ter sido colonizado por certas pessoas. O problema da humanidade é o pecado, irmãos. O pecado que separa o ser humano de Deus. Como que nós vamos viver bem? Como que nós vamos caminhar bem? Como que nós vamos ter uma vida sem crise, longe do nosso Criador? Grandes coisas nós podemos alcançar nessa vida, em termos de posição social, você alcançar os seus sonhos, mas de nada isso valerá, se o nosso nome não estiver a rolar no livro da vida, a rolar no céu. Se não, no céu o noticiário for falado, olha, fulano de tal é meu, esse eu registrei no livro da vida, e a palavra de Deus diz aqui, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome da vida. O vencedor, aquele que até o último dia guardar a sua fé, aquele que até o último dia perseverar, esse é o vencedor. Vamos abrir lá em Salmo 100. O pastor hoje no final da Santa Ceia falou deste salmo. Salmo 100, verso 3. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. A certeza de você ter o seu nome escrito no livro da vida, vem juntamente com isso, a fidelidade do Senhor, de geração em geração para a sua casa. De geração em geração para a sua casa. É um legado, é algo que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos. É muito maior do que nós imaginamos. É muito maior do que a nossa mente pode alcançar. É vindo do trono de Deus e não do homem para Deus. É algo glorioso, manifesto de Deus para nós se tornar filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus deu-nos o poder de ser chamado filho de Deus. E às vezes nós entramos em conflitos por nós mesmos, às vezes por não ter sido criado por um pai ou por uma mãe, às vezes pelos pais ter separado. Quem que eu sou na sociedade? Eu desde pequeno eu acompanhei na vida, nas datas festivas na minha escola, e o meu pai nunca foi presente. A minha mãe nunca foi presente. Eu nem sei quem é a minha mãe, eu nem sei quem é meu pai. Às vezes vocês fazem esse questionamento.
Às vezes hoje você é um pai frustrado por causa disso, ou uma mãe frustrada por causa disso, mas a palavra de Deus, ela revela quem é você, a palavra de Deus revela qual é o pensamento de Deus para você, a palavra de Deus, ela traz em relevo o que realmente importa para o ser humano. E o que importa é ser chamado de filho de Deus, e o seu nome está registrado no livro da vida. Irmãos, que tipo de evangelho que nós vamos viver, que tipo de evangélicos nós vamos sair ali para fora e manifestar a glória de Deus, se nós não temos a certeza se o nosso nome está escrito no livro da vida. Se nós não temos uma certeza de um relacionamento com Deus, de um afago de Deus, de um direcionamento de Deus, de uma exortação de Deus, de um mover sobrenatural, com gemidos inexprimíveis do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando nada aqui que não é irreal, eu estou falando algo que é real, que é possível para você, que se tornou possível para mim. Todo ser humano tem condição, mas existe algo para se fazer. O seu nome está escrito no livro da vida. Como que nós queremos entoar um novo cântico? O salmista diz, eu vou entoar um novo cântico ao Senhor. Como nós vamos entoar um novo cântico, se não existe dentro de nós a novidade de vida? É preciso parar tudo em nossas vidas, se nós estamos nesse estágio. Se nós estamos deparados com uma incerteza, com uma falta de certeza, se o nosso nome está ou não. O salmista diz que entoe novos cânticos ao Senhor. É algo de dentro para fora, e a transformação de Deus é de dentro para fora. Irmãos, isso é a introdução da mensagem. E eu gostaria de iniciar com o primeiro ponto aqui. Coloquei, que tipo de fé nós estamos vivendo? Que tipo de fé nós vamos passar para as nossas gerações? Que tipo de fé nós vamos pregar aí fora? Vamos abrir comigo em Marcos, capítulo 6. Tendo Jesus, partindo dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta, Senhor, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão ao curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Irmãos, que tipo de fé nós estamos vivendo? Jesus ali na terra dele, em Nazaré, ele foi apenas mais um. Será que Jesus tem sido mais um na nossa casa? Será que Jesus tem sido mais um na minha vida e na sua vida? Será que Jesus se tornou um amuleto? Ou ele se perdeu em uma Bíblia mofada no canto da casa? Ou ele se perdeu em apenas algumas canções misturadas com louvores e sertanejos do mundo e rock do mundo? E os louvores se perderam porque se tornou apenas mais uma canção? Ou a Bíblia se tornou mais um livro poético em meio à prateleira? O que Jesus tem se tornado para nós? O que Jesus tem sido revelado para nós? O que ele representa para nossas vidas? Ali em Nazaré ele chegou e ele ensinava e eles se maravilhavam com o ensinamento de Jesus, mas falava, esse é Jesus, ué.
filho de José, de Maria, esse é Jesus. O que Jesus tem sido para você? O que Jesus representa para você? Marcos 6:5, onde nós lemos, diz que Jesus ele não pôde, não é porque ele não quis, ele não pôde fazer milagres ali, por causa da incredulidade daquele povo. A incredulidade é uma barreira levantada dentro de nós, que impede o agir de Deus. Deus está prontamente com a sua mão estendida para abençoar a sua vida. Aqui diz que Jesus não pôde, ele queria, mas não pôde. Às vezes, será que não é essa situação que nós estamos vivendo? Jesus está prontamente, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, se você quebrar a barreira da incredulidade, se você somente crer, é certo que eu vou te abençoar. É certo que eu vou fazer um milagre de transformação na sua vida. Muita gente entra em conflito e fala, eu vou na igreja há anos e nada acontece. Eu não sou liberto e nada muda. Olha, tem uma música que diz, uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Essa música fala para não desistir, para continuar. Olha, o lugar de doente é na igreja. Se você estivesse 100%, aqui não era o seu lugar. Mas a Bíblia revela que todos pecaram e carecidos estão da glória de Deus. Se você entrou aqui nessa noite, entendendo que você é necessitado da palavra de Deus, que eu entendo isso, que eu sou necessitado da palavra de Deus, você já está com o seu coração aberto e Jesus já está pronto para te abençoar. Que tipo de fé nós estamos vivendo nos últimos dias? O amor se esfriando, a incredulidade crescendo, conflitos de todos os lados, opiniões sobre sexualidade de todos os lados, o seu filho está vendo isso, os seus irmãos estão vendo isso, e que tipo de fé nós estamos vivendo para enfrentar essas coisas? Qual é o Jesus que nós estamos servindo? Um Jesus antigo, ou um Jesus atual, que tem novidade de vida para mim e para você? Ou um Jesus que tem poder, o Todo-Poderoso, Ele é Deus, o nome dele foi colocado acima de todos os nomes, que tem poder para mudar a sua situação. Ou se você entrou aqui meio com sono, mesmo cheio de problema, às vezes o marido de um jeito, a esposa de um jeito, o filho de um jeito, mas eu estou meio cansado, vamos ver o que Deus vai, tomara que Deus me abençoe. Não, encare a palavra de Deus como a verdade, como o suficiente para a sua vida, que Deus vai realizar uma grande obra na sua vida, igreja. Que tipo de fé que nós estamos vivendo? Que tipo de fé nós estamos representando no nosso trabalho? A fé que Jesus é bom, Jesus é bom. Jesus é luz e nele não há trevas nenhuma. Mas e nós? Nós estamos deixando a luz de Jesus reinar em nós? Sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia fala. Que tipo de fé nós estamos amanhecendo? Qual é a fé que está no nosso coração? Será que Jesus se tornou um amuleto? Será que Jesus se tornou algo para espantar uma macumba? Não, olha, Jesus, se a partir de hoje você sair daqui encarando Jesus como vida, aqui nós ministramos, aqui ó, os irmãos ministrou aqui ó, no grupo de louvor da igreja, que sem Jesus a gente morre, sem Jesus nós somos pó, diz que há algo glorioso dentro de nós, nesse vaso de barro que sou eu e você, porque quando nós aceitamos Jesus, é chegado o reino de Deus nas nossas vidas. Olha, existe uma crise econômica no nosso país, na nossa cidade. Às vezes você está aqui, você está, o que ele está falando? Eu perdi o emprego, eu tenho família, eu tenho meus compromissos e a minha mente está a mil. A raiz do problema não é esse tipo de crise. A raiz do problema vai muito, mas muito além de tudo isso que está acontecendo. Próximo ponto. Com quem é a sua crise? Essa é a pergunta que você deve fazer para você mesmo e eu devo fazer para mim mesmo. Com quem é a nossa crise? Não é aonde está a crise e onde vai acontecer a tal crise, mas com quem é a minha crise?
Se a minha crise for com as coisas erradas do mundo, Romanos capítulo 12, 2, diz que não vos conformeis com este século. Essa crise traz efeito, porque você não vai conformar com o que está acontecendo na sua esquerda e na sua direita. E você vai procurar uma transformação da sua mente e da minha mente, para que a gente possa viver a bondade de Deus, as coisas agradáveis de Deus. Mas se a sua crise for com Deus, aí está o problema. Porque esse é o problema que assola a humanidade. Primeiramente, não é crise econômica, não é a crise de tudo quanto é coisa que fala aí. Porque, irmãos, nós estamos numa geração formada por opiniões de Facebook. A pessoa, ela esquece de ler a Bíblia, ela esquece de procurar o pensamento de Deus em relação à humanidade. Olha, com quem é a sua crise? Sabe por quê? O mundo, lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, afastaram de Deus, ali começou a crise. O mundo já está em crise, é há muitos e muitos anos. Agora é eu e você, como é que nós estamos? Ainda que a nossa vida seja 80, 100 anos, mas como que nós vamos viver nessa terra? Em crise com Deus? Olha, eu quero te falar para você, atualmente a sua vida, você pode estar em crise com sua esposa, com a sua esposa, no seu trabalho, vida financeira. Se você não estiver em crise com Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque a Bíblia está registrada lá em Daniel 1:8, que Daniel, ele resolveu não se contaminar, ele resolveu firmemente. E olha que bacana, ele estava vivendo uma crise, estava em exílio, ele foi tirado da sua terra e levado para a Babilônia. E estava em crise, o país dele quebrou financeiramente, longe da família, só que ele não estava em crise com Deus. Eu quero falar para você que você pode ser transferido de serviço, você pode ser mandado embora essa semana, mas se você não estiver em crise com Deus, o seu espírito está vivo, o seu espírito está ardendo por paixão em Jesus Cristo, o seu espírito está aceso, a sua candeia está acesa, e é isso que importa no ser humano. Buscai o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós invertemos as coisas, nós invertemos os valores das coisas. Qual é a sua crise? Com quem é a sua crise? E aí Daniel, ele falou, olha, não importa o lugar, estou falando com as minhas palavras, não importa o lugar, não importa se o meu país foi assolado, não importa se eu estou longe da minha parentela, o que importa é que eu estou bem com Deus e aqui eu vou ser luz. A situação, ela não tem poder para moldar a vida de um crente e um relacionamento dele com Deus. Só o pecado pode fazer isso. Só o pecado que traz separação entre Deus e o homem. Daniel, irmãos, a gente vê aquela passagem de Mateus 14, 28, onde Pedro, Jesus vinha andando sobre as águas e Pedro fala, Jesus, me chama, eu quero ir com você aí. Pedro, bicão para frente para caramba, eu quero andar sobre as águas. E na voz de Jesus fala, vem Pedro, ande sobre as águas. As águas aqui, o significado de povos, nações, aqui simbolizando todos os problemas dessa terra. E Pedro, ele andou, mas ele começou a olhar o vento, e ele começou a olhar a tempestade, e ele começou a afundar, e Jesus prontamente esticou a sua mão. Mas eu conheço um que andou sobre as águas. Daniel andou sobre as águas, e ele não afundou. Mas mesmo assim, Jesus foi conduzindo ele com a sua destra fiel. Olha, às vezes você entrou aqui nessa noite, com o seu coração atemorizado do dia de amanhã. Tantas coisas incertas, e tantas dificuldades, e tanta tristeza na sua vida. Mas eu quero dizer para você, se você não estiver em crise com o Senhor, tudo está para cooperar de bem para você. Segunda Crônicas 20, 12, diz que os meus olhos estão postos em ti. Josafá fala isso.
2 Crônicas 22, vamos abrir lá, por favor. Ele diz o seguinte: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque entre nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aonde estão os seus olhos? Colocado em quê? Limitado no seu problema? Limitado na sua crise pessoal? Olha, Deus, Ele quer te fazer andar por lugares altos, andar por pensamentos sobremodos excelentes. E isso tudo parece, né? Nossa, mas você está falando uma coisa, é real, tem condição, porque Jesus, Ele fez isso por nós, nós temos hoje condição de andar nos passos de Jesus. Jesus fala que obras maiores do que Ele fez, nós temos total condição de fazer. Crê somente e será salvo tu e a tua casa. Tem gente que desfalece, tem gente que desiste. Olha, deixa eu te falar, se a palavra diz que Deus, Ele abençoa a sua vida e o inimigo não tem poder para amaldiçoar a sua vida, ontem eu li isso na mocidade, porque, irmãos, nós temos uma tendência de achar que tudo tem uma obra, falar, fizeram uma macumba para mim, não tem condição, estou travado, irmãos, muitas das vezes a gente é travado por nós mesmos, pelas nossas atitudes diante de Deus, pelos nossos pecados, mas se nós santificarmos a nossa vida, se nós prostrarmos diante do Senhor, se nós humilharmos diante do Senhor, porque existe uma frase aí que é, os humilhados serão exaltados. Não, a palavra de Deus não diz isso, ela diz aqueles que se humilham aos pés do Senhor, Ele vos exaltará. Exaltará sobre o ser humano, irmão? Não, exaltará sobre o pecado. Lá em Jó, o diabo, ele chega para Jesus, para Deus, e Deus fala ali, de onde você está? Eu estou de rodear a terra. E aí ele faz uma afronta diante de Deus. Fala, olha, seu filho Jó aí, ó. Mas Jó, durante o livro lá, no final ele fala, hoje os meus olhos podem te ver. Jó não praguejou a Deus, ele foi temente a Deus. Você sabe que o diabo, nas regiões celestiais, quando o seu nome está rolando no livro da vida, ele afronta a Deus. Olha aqui, Provérbios 27, 11. O pastor falou isso no estudo uma vez, não esqueci mais. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Há uma afronta nas regiões celestiais, pelo teu nome, pela tua vida, porque a sua vida valeu o sangue mais precioso, valeu o sangue do nosso Senhor Jesus. Então você é especial, você não é mais um, como é registrado em uma empresa, você não é mais um no meio da multidão. Quando nós tocamos Jesus, quando nós tocamos na orla dele, com sinceridade, com um coração contrito, com desejo de arrependimento e de mudança, todas as coisas se fazem novas. Ali em Atos, Pedro, ele falava para o seu povo, e aí o seu povo foi quebrantando o coração, falou, então o que a gente tem que fazer, Pedro? Ele falou, arrependei-vos, mudai-vos de direção. Olha, não construa muro de incredulidade, porque Deus está pronto para te abençoar. Não limite o agir de Deus na sua vida, porque existe um Espírito ilimitado em você, existe um Espírito Santo dentro de você. Quando você aceita Jesus, quando você santifica a sua vida, quando você dedica a Deus. O que importa é ganhar o mundo e perder a sua alma. O que importa é nós estarmos bem na sociedade, se nós não temos um diálogo, uma frase com Deus durante o nosso dia. O que importa é nós estarmos bem com quem está ao nosso redor e não ler um versículo durante o dia e ser abençoado por Deus. O que importa é nós estarmos bem fisicamente e o nosso espírito está como sepulcro caiado,
por fora belo e por dentro podre. Nós precisamos de arrepender, voltar aos primeiros caminhos, voltar ao primeiro amor. E eu tenho certeza, porque Deus faz isso com as nossas vidas, e tudo se faz novo. A sua crise é com quem? A minha crise é com quem? É na empresa? É financeira? É amorosa? Se você estiver em crise com todas essas áreas, mas não estiver em crise com Deus, todos os nós vão ser desatados. Salmo 139. Salmo 139, 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Irmãos, a tua destra me susterá. Irmãos, você está procurando estabilidade aonde? Financeira? Dentro da sua empresa? Estabilidade com o ser humano da esquerda e da direita? Procurando estabilidade, um ser humano afastado de Deus? Nós temos que buscar estabilidade em Jesus Cristo, irmãos. Os jovens aí, com muitos sonhos. Depois que eu vou fazer isso, eu vou buscar mais a Deus. Depois que eu me formar, eu vou buscar mais a Deus. Depois que eu conseguir um emprego, eu vou buscar, depois que eu comprar o carro, e aí vai protelando a vida, e aí vira pai, e aí vira avô, e aí a vida está terminando, e o seu nome está registrado no livro da vida. Sabe o que eu procuro para a minha vida, irmãos? Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Às vezes você entrou aqui nessa noite com um sentimento de instabilidade, com um sentimento que tudo pode acontecer de pior amanhã, com um sentimento que as coisas só vai piorar. Você vê o jornal, é crise. Você escuta o rádio, é crise. Você vai ler uma revista, é crise. E parece que tudo vai de mal a pior. A verdade é que esse mundo vai de mal a pior há muito tempo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão vivos porque estão no verdadeiro, que é Jesus Cristo. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Às vezes você entrou aqui todo desestabilizado, emocionalmente, o seu metabolismo está desestabilizado, é remédio daqui, é remédio daqui, é uma ansiedade descontrolada. Mas eu quero falar para você que você tem total condição em Cristo Jesus de sair daqui com a sua vida firmada sobre a rocha. Milton, mas você não sabe de onde eu vim. Você não sabe a situação da minha família, a história da minha família. Minha família é histórica de viciado, de alcoólatra, de drogado, de prostituto, de afeminado, de tudo e tudo e tudo. Você quer que eu seja isso? Olha, em Cristo Jesus todas as coisas se fazem novas. Deixando para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É prosseguir. Lá em Oséias fala, conhecer ao Senhor, mas não apenas conhecer, não apenas estar, Jesus é o meu Senhor, mas prosseguir, porque Jesus ele é fonte de águas vivas. É uma fonte abundante. Jesus estava ali com aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, e aquela mulher vai conversando com Jesus, e Jesus fala, olha, você busca dessa água, mas todo dia você tem que buscar aqui. Eu sou a fonte que vou estar. Você sente sede? Eu tenho. Você sente sede? Eu tenho. E Jesus, ele é o pão da vida. Nós não temos que temer com o que vestir. Olha, você é a coroa da criação de Deus. Sabe qual que é o problema, irmãos? Muitas das vezes a gente não valoriza a gente como criação, coroa da criação. Apenas Deus fica ali, olha, se ele soubesse que ele é a coroa da criação,
Você tem que sair daqui, olha, levantando a sua cabeça, não para pisar em ser humano, mas para pisar em Satanás, que tem assolado a sua casa, para pisar nos demônios que tem assolado a vida do seu filho com os vícios, sabendo daqui, olha, eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou abençoado de Deus, eu fui perdoado, os meus pecados estão pagos lá na cruz. E aí nós vamos ficar apáticos diante dessas verdades, irmãos. Esse versículo, eu estou agarrado com ele aqui desde quinta-feira. Falei lá na Caixa de Recuperação, falei no culto de jovens, Hebreus 2. Esse versículo tem ardido no meu coração, irmãos. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você está pegando em pensamento humano, em que o ser humano te falou e te frustrou 10 anos atrás? Isso que o ser humano te falou, se você está feio ou está bonito? Se você é isso ou aquilo? Olha, o que importa é os pensamentos de Deus ao nosso respeito, e Deus fala que pensamentos de paz Ele tem para nós. Às vezes você está todo traumatizado, todo frustrado e todo decepcionado durante muitos anos. Mas em que você tem se apegado? Com que firmeza? A palavra de Deus fala, olha, porque por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Traga uma estabilidade para dentro de você, apague a crise dentro de você. Seja preenchido pelo Espírito Santo de Deus, seja movido pelo Espírito Santo de Deus, seja tocado, aquebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Se necessário, faça como Jeremias, capítulo 17, desça à casa do oleiro. E aí falou assim, deixa a casa do oleiro e vê o que está acontecendo. Ele desceu. Ali era para a nação de Israel, mas nós podemos trazer para nós, porque hoje nós somos povo de Deus. E ali o oleiro estava ali moldando aquele barro, e o oleiro viu que não ficou bom, acaso eu não posso fazer tudo de novo? Será que Deus nessa noite não pode fazer todas as novas coisas na sua vida? E te tornar um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um homem e uma mulher melhor? Será que Jesus não pode fazer isso? Será que Jesus não tem condição? Jesus tem a total condição. Jesus, Ele é ungido, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador para a sua vida. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Se os irmãos puderem tocar um louvor. Olha, 2 Coríntios 5:7 diz, tudo pode se fazer novo em Cristo Jesus. Em Lucas 3:9, há 4 anos atrás eu preguei essa palavra lá no Tijuco. Foi uma das primeiras vezes que eu preguei lá no Tijuco. Foi depois de um acampamento. E eu estava tomando banho e Deus me falou essa palavra, o Espírito Santo de Deus, e também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então quer dizer, o machado já está posto. E aquela árvore que não produz bom fruto, talvez até hoje você não produziu bom fruto. Talvez até hoje você sabe que você não tem agradado a Deus. Nas suas atitudes, no seu proceder. A palavra de Deus diz que esse machado está posto para ser arrancado essa árvore e ser julgado ao fogo. Existe uma canção que Deus, Ele vê em galhos secos uma flor a brotar. Às vezes você entrou aqui um galho seco, sem nada, sem vida nenhuma, sem condição de dar